noite, meninos e meninas. Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu pôr o nome da live aqui no Instagram, para a gente ter prontinho. E aí, minha gente, hoje nós vamos falar das diferenças entre os líderes introvertidos e os extrovertidos. Já mandem aí, ó, nossa, a galera já dando toda boa noite aqui antes de começar a live. Muito legal ver essa animação de vocês. Boa noite. Todo mundo que está entrando aí. Gente, já manda aqui para mim nos comentários, por favor, se você é hashtag introvertido ou hashtag extrovertido, para eu saber como é que tá aí a audiência hoje, para ver por onde eu conduzo a live de hoje. Porque eu vou trazer tanto as diferenças, né, e aonde tem recursos em cada um desses dois tipos de pessoas, né, de personalidade, e como a gente pode usar de forma mais estratégica as habilidades. Vamos ver. Ó, introvertido. Ué, cadê os extrovertidos? Ah, aqui, ó, um extrovertido. Vamos ver, no Instagram tá mais introvertido do que extrovertido. Ambos. Eu vou falar isso de pessoas que se identificam com os dois lados. Comprei o curso de Mindfulness hoje. Ah, que legal! Seja bem-vindo, Rafael. Você vai gostar muito. Boa noite. E aí, gente? Eu estou inscrita. Ó, galera, pessoal, ó lá, introvertido. Dalva, introvertida. Quer enganar quem? Brincadeira. Dalva é minha tia querida, que está aqui me acompanhando no Instagram. Por isso que eu estou brincando com ela. Boa noite. Bom, gente, o que é esse curso aí que eu tô falando? Na semana que vem, começa segunda-feira, vão ser 3 aulas ao vivo. As aulas vão ficar gravadas e depois disponibilizadas para vocês durante toda a semana, para vocês poderem assistir. Só que quem assiste ao vivo, primeiro, que vocês sabotam os autossabotadores para não deixar ficar para amanhã, para depois e nunca assiste e perde essa oportunidade. E segundo, que vocês vão poder tirar dúvida comigo lá, baixar as apostilas, enfim. Então, vale a pena assistir ao vivo. E o que são essas aulas? São 3 aulas da metodologia que eu desenvolvi depois de pesquisar muito sobre neurociência, desenvolvimento pessoal, inteligência corporal, depois de vivenciar no Vale do Silício, eu desenvolvi uma metodologia com as melhores técnicas aí para a gente conseguir tirar o melhor das outras pessoas e tirar o melhor de nós mesmos. Então, a gente usa as tecnologias do nosso corpo, que é o próprio corpo, né? A linguagem do corpo, a comunicação, as palavras, o tom de voz, são tecnologias que nós temos aqui, a leitura das pessoas, são tecnologias que a gente usa, que a gente pode tirar o melhor das outras pessoas ou o nosso melhor. E é isso que eu vou ensinar para vocês em 3 aulas gratuitas, que é o treinamento gratuito de liderança influente e carismática. Então, quem não está inscrito e quer assistir, é só se inscrever em linguagensqueconectam.com.br/treinamento gratuito, tá bom? Beleza, já tem mais algumas extrovertidas aqui, mas a maioria, pelo que eu entendi, é introvertido. Beleza, mas essa live são para os dois, então não se sintam, vocês extrovertidos que estão em minoria aí, não se sintam excluídos, porque eu vou incluir todo mundo hoje aqui. Muito bem, gente. Então, assim, já deu para ter noção aí quem que é mais introvertido, quem é mais extrovertido. E quais são as grandes diferenças, assim? Tem algumas que são mais óbvias, mas mesmo essa obviedade que a gente enxerga nas pessoas introvertidas e nas extrovertidas, eu vou trazer para vocês o que está por trás disso. Por quê? O que está lá no cérebro, na personalidade, no formato em que aquela mente funciona. Por quê? Vocês vão entender que quando a gente deixa uma pessoa vivendo na autenticidade dela, vivendo na tônica dela, vivendo naquilo como ela tem como recurso, ela performa muito mais. E aí tem vários mitos, assim, do tipo que pessoas introvertidas têm mais dificuldade de liderar. Não é bem assim. A questão é,
pessoas introvertidas acreditaram que esse jeito de ser é pior, ou esse jeito de ser é ruim. E muitas vezes a timidez vem justamente por isso, porque é essa inadequação de achar que o jeito que ela funciona é ruim, não dá resultado, você não consegue usar. Mas, na verdade, com alguns ajustes, a gente consegue ter muito resultado. Mesma coisa, feedbacks que as pessoas extrovertidas têm, que às vezes são muito mandonas, ou que atropelam as outras pessoas, ou que são um perfil meio tubarão, assim, de muita energia, muita força, e aí exige isso das outras pessoas também, e acabam tendo uma imagem mais de arrogante ou de autoritário, tá? Olha lá, sim, penso assim. Exatamente, exatamente. Então, eu vou trazer para vocês tanto exemplos dos dois tipos de liderança, de pessoas famosas aí que vocês já ouviram falar, para vocês verem realmente que quando a gente opera no nosso melhor, na nossa tônica, aquilo que a gente tem como essência, a gente performa muito melhor e tem resultado, independente se é introvertido, extrovertido, não importa, tá? Então aproveita aí, gente, já dá aquele joinha, se inscreve aqui no canal que ainda não é inscrito para vocês serem notificados de todos os conteúdos que eu posto semanalmente aqui. Tem muito conteúdo gratuito, só os conteúdos gratuitos do YouTube aqui já davam uma formação inteira de comunicação. E a galera aí no Instagram também, aproveitam para compartilhar no Instagram, para a equipe de vocês aí, porque quanto mais as pessoas se conhecerem, saberem os recursos delas, mais fácil é gerir a equipe. Manda, às vezes, aquele recadinho para o chefe, assim, olha que legal essa live, eu acho que pode ser muito boa para a equipe, quem sabe ele assiste também e vai ajudar vocês a performarem melhor ainda, vai criar esse ambiente favorável aí, tá? Inclusive para o treinamento lá de liderança influente e carismática. Vale a pena compartilhar com a equipe de vocês, se vocês são líderes, compartilha com a equipe, se vocês são liderados por alguém, compartilha com essa liderança, que isso vai fazer a equipe toda performar muito melhor. Então, seu resultado individual vai aparecer muito mais, porque todo mundo se conhecendo e operando nos seus recursos, inclusive eles te deixam livre para você operar no seu recurso e você consegue ter uma linguagem mais direta, mais assertiva com essas outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Então, assim, os introvertidos, eles são mais atraídos para o interno, né? Para o mundo interior. Então, eles são mais calados e, justamente por serem mais calados, eles têm uma habilidade de observação bem grande, bem importante. E essa habilidade de observação, se bem usada, você consegue aumentar o seu poder de comunicação, porque você fica muito mais assertivo, você consegue saber exatamente o melhor momento para falar com alguém, você consegue usar os próprios argumentos que a outra pessoa usou para falar com você, ou mesmo entender como é que ela pensa, quais são os valores dela, quais são as palavras que ela usou para falar aquilo. Então, essa habilidade de observação é crucial para conseguir ser persuasivo, para conseguir fazer um network bem feito, tá? E para observar, você não precisa ser extrovertido, certo? Então, essa habilidade dos introvertidos, valorizem, porque é um super recurso, tá? Já os extrovertidos, eles são mais do mundo externo, do mundo de fora. Então, normalmente, são eles que quebram o gelo, são eles que conseguem quebrar essa barreira do desconhecido, dessa separação entre as pessoas. Então, eles têm essa habilidade de tornar um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais quase familiar. Então, eles conseguem, às vezes, extrair informações das pessoas porque eles não têm vergonha de fazer pergunta, não têm vergonha de perguntar o que eles querem saber. E aí eles têm um pouco menos habilidade de observação, mas eles superam isso, eles conseguem entender, ler as pessoas e ser persuasivos
por não ter vergonha de perguntar. Então, eles conseguem aquelas informações que os introvertidos conseguem através da observação, através das perguntas, tá? Então, assim, duas formas diferentes de se fazer a mesma coisa, duas formas com resultados e passíveis de você conseguir se conectar com as outras pessoas, tá? Não tem uma melhor, não tem uma pior. Tem situações que talvez fosse mais interessante você ter um papel ali, né? Mostrar mais o seu lado extrovertido, e tem situações que seria mais interessante você mostrar o seu lado introvertido, tá? Os introvertidos, as pessoas tendem a confiar mais neles, porque normalmente eles são aquelas pessoas que vão mais devagar, eles não chegam atropelando num lugar, né? Eles vão observando, vão com tato, né? Então as pessoas tendem a se conectar com eles, a ter essa boa imagem, porque não cria resistência, o que às vezes com os extrovertidos cria resistência, porque eles já chegando, e às vezes as pessoas se sentem invadidas, tá? Se sentem expostas. Ok, outra coisa que é bem interessante é que os introvertidos se carregam sozinhos, se carregam no mundo interno. Então, introvertidos que estão aí de plantão, que são muitos que já mandaram aqui, vocês vão performar muito melhor, vocês vão conseguir se expor e comunicar muito melhor se na rotina de vocês estiverem espaços de caverna, vocês tiverem espaços onde vocês possam ficar no lado interior. Porque aí no momento que você precisar usar essa habilidade de se conectar, se expor, comunicar com as outras pessoas, você não vai estar tão sobrecarregado. Por quê? Para o introvertido, ele gasta energia interagindo com as outras pessoas, ele gasta muita energia estando nesse mundo exterior. Então, se não tem de fato, que você precisa de fato fazer essa interação o tempo todo, deixa o introvertido lá no mundo interior dele, que no momento que ele precisar, vai ter uma reunião com todo mundo, ele vai precisar expor o projeto dele, alguma coisa, ou ele vai ter que ir para algum evento, alguma coisa, que vai ter uma situação de network, enfim, ele vai performar muito melhor se na rotina dele você deixou ele ir mais lá no canto dele, ou no mundo das ideias, criando as coisas, ou mais executando, vendo os processos e o passo a passo das coisas, tá? Ou mesmo em casa, introvertidos, né? Que não precisem ficar conversando. E assim, tá no mundo exterior é qualquer interação, gente. Então, por exemplo, trabalhar com pessoas na mesma sala já é uma interação para os introvertidos, tá? Que vão fazer eles gastarem um pouco mais de energia ali, tá? Os extrovertidos é meio que o oposto. Eles se carregam em contato com o mundo exterior. Então, você deixar um extrovertido mais trabalhando sozinho ou mais quieto no canto dele e não estimulando, não criando um ambiente em que ele possa ficar interagindo com as pessoas, ele vai performar pior quando ele precisar ficar concentrado numa coisa só, fazendo aquilo, executando e tal. Porque ele se carrega conversando com as outras pessoas. Então, você coloca, por exemplo, um introvertido e um extrovertido para trabalharem juntos 24 horas por dia, um vai atrapalhar a performance do outro. Porque um vai querer buscar o tempo todo esse contato, essa conversa, essa conexão, para poder seguir e usar os recursos dele para performar, e o outro está gastando energia nisso, alimentando a interação com o outro. Contrário, a mesma coisa. O extrovertido vai buscar a conexão e não tem, porque o outro está mais no mundo interno. E aí ele vai precisar frear, segurar, e aí vai gastar energia para ficar mais no mundo interior, entende? Os extrovertidos gastam energia para ficar no mundo interior.
os introvertidos gastam energia para ficar no mundo exterior. E chuva de corações, eu acho que vocês estão se identificando bastante aí com o que eu estou falando, pelo jeito, tá? Então é importante cada um ter espaço para existir. Então, se você... E aí, os que falaram, ambos, são pessoas que são mais, digamos, mais bem distribuídas nesse sentido. E aí, elas vão precisar tanto do mundo da caverna, quanto do mundo da troca, da conexão, tá? Tanto que pessoas introvertidas, depois que elas conectam, interagem, comunicam, não sei o quê, elas ficam exaustas, elas querem só ir se trancar no quarto delas e ficar na caverna. A mesma coisa os extrovertidos. Se eles estão aí confinados nessa pandemia, eles estão doidos para sair, para falar com as pessoas, para se conectar, para sair daquele ambiente, mudar de ambiente, enfim. E aí, tô vendo que vocês estão aqui comentando bastante. Já eu paro para ver as perguntas aqui de vocês, tá? Porque eu tô vendo que tem bastante comentário. Vamos ver aqui, ó. No Instagram, vamos lá. O seu chefe é como o Bruno? Opa, não entendi. Quem é Bruno? E quando é um casa, deve ser um casal. E quando é um casal? Então, isso acontece bastante mesmo. Porque aí precisa ter esses acordos. Porque, por exemplo, o que acontece? O introvertido, na maioria das vezes, gasta muito a energia dele interagindo no trabalho, e aí quando ele tá mais em casa, mais na vida íntima, ele só fica quieto no canto dele, às vezes lá jogando videogame, ou às vezes simplesmente lendo um livro, ou assim, não quer muito essa interação, às vezes não quer nem falar muito, quer um pouco de silêncio, tá um pouco mais. Isso não tem a ver com não gostar daquela outra pessoa, não. É simplesmente que ela gastou a cota dela de exterioridade no trabalho e aí chegou em casa ali. Às vezes acontece o contrário. A pessoa é obrigada a ficar mais no mundo interior, executando e tal, não tem tanta interação, tanta espontaneidade, tem que ficar executando muita coisa lá no trabalho, e aí quando chega em casa, ela quer se conectar com as pessoas e contar e falar e tal. E aí, se é um no outro, tem um conflito aí. E aí precisa ser feitas negociações do tipo, tanto o introvertido dar limite e saber dizer não, até onde ele aguenta ouvir, ou até onde ele consegue fazer essa interação, deixando claro que não é nada pessoal com a outra pessoa, mas é uma questão de realmente de cota de energia, de vida, e o outro entender também que a intensidade precisa ser dosada para não ficar over, não ficar pesado para outra pessoa. E aí aprender também a ouvir e buscar outras conexões. Então, com amigos, com familiares, com filhos, enfim, não depender só de uma pessoa. Porque aí, se ela distribui, ela consegue recarregar essa energia muito melhor. E aí fica só a parte boa para o casal, tá? Vamos lá. Já respondi do casal. Nossa, essa pergunta é muito boa, porque acontece com frequência. Da Tati, ó. Como fazer alguém entender que o meu perfil introvertido não é descaso, e sim necessidade? Primeira coisa, manda ela se inscrever no treinamento de liderança influente e carismática, porque aí ela vai ouvir de mim isso, a importância das pessoas introvertidas poderem ser introvertidas e das extrovertidas poderem ser extrovertidas. Então, cada uma delas encontrar um lugar no mundo
em que elas possam existir, porque é assim que elas vão ficar mais autoconfiantes, é assim que elas vão ficar mais felizes e é assim que elas vão performar muito melhor. Beleza, essa é a primeira coisa. Então já fala para ela se inscrever, pega o link lá, compartilha com ela, que vai facilitar. A segunda é assim: uma das maiores dificuldades dos introvertidos é colocar limites nas pessoas. É conseguir dosar o quanto elas vão suportar e enquanto a outra pessoa está precisando se recarregar, enquanto ela está descarregando, que ela fica carregando o mundo nas costas. Então, aprender a colocar para o outro, dizendo que você adoraria ouvir o que ele tem para compartilhar, mas que nesse momento você precisa ficar um pouco na caverna para recarregar as suas baterias, é um jeito de iniciar a conversa. A outra é ouvir um pouco e falar e fazer acordos, né? Eu tinha uma sócia. Eu vi que teve uma pergunta aí se eu sou mais introvertida ou mais extrovertida. Eu sou mais introvertida, tá? Meu perfil de personalidade é mais introvertida. E eu tinha uma sócia que é mais extrovertida. E a gente ficava juntas muitas horas por dia. Imagina, startup, início, você fica quase 24 horas por dia trabalhando. E aí, a gente precisou fazer alguns acordos, assim, desde o tipo criar. A gente costurou uns pezinhos de porta, assim, que você põe na maçaneta da porta, para uma outra saber que naquele momento não era para entrar ali, não era para interromper, que a outra estava na caverna, que era a outra sou eu, né? Que eu estava na caverna. Mas isso funcionava para ela também, porque às vezes ela queria só também dar uma desconectada, não queria, sabe, não queria também falar com ninguém, e isso funcionava muito bem. Foi um acordo que a gente fez, um negócio super simples, e aí que conseguia dar esse limite. A outra coisa foi criar barreiras na dinâmica do nosso trabalho mesmo. Então, criar momentos em que eu ficava mais lá no mundo e a gente separava e a gente falava, a gente vai interagir agora daqui a, sei lá, X horas, quase como se marcasse uma reunião assim, e a gente vai ver todos os pontos, não sei o que lá, e aí depois eu vou poder voltar para minha caverna. E ela ia se conectando com os clientes, com os fornecedores, enfim, ela ficava muito com essa função, porque aí ela podia também usar essa energia dela extrovertida para fazer o que precisava ser feito para o projeto. Agora, por exemplo, digamos que eu trabalhasse sozinha e que precisasse fazer também essa parte de conexão com as outras pessoas, como é hoje, por exemplo. Né? Eu trabalho, né? Eu tenho uma equipe, mas eu sou a dona do negócio, então eu preciso estar em todas as esferas. E eu estou aqui toda semana fazendo live com vocês, estou interajo com vocês no Instagram, mando mensagem, enfim. Então, de certa forma, eu estou usando essa energia, estou gastando essa energia. Então, eu tenho momentos que eu preciso de caverna. Então, no final de semana, eu fico muito na minha caverna. Eu trabalho bastante home office. Então, eu estou em interação com as pessoas, mas ao mesmo tempo também eu consigo desligar e ficar 5 minutinhos ali só comigo mesma. Então, eu que busco as interações, não é as interações que vêm até mim. Isso me deixa muito mais no recurso. Porque aí eu tenho a opção, eu não sou invadida, entende? Isso me ajuda a ficar muito mais no recurso. Deixa eu ver aqui no YouTube o que vocês estão perguntando, que eu acabei vendo só as perguntas do Instagram. Já volto aí para o Instagram ver as perguntas. Deixa eu só ver se tem pergunta aqui no YouTube. Que é muito mais legal fazer live quando vocês têm perguntas, porque aí eu vou direcionando para vocês. Boa noite, boa noite, muito boa noite.
como os ambivertidos funcionam, são os dos dois polos, né? Então, eu não sou totalmente introvertida, né? Eu tenho, por exemplo, quando eu tô numa situação em que eu preciso acionar a minha extrovertice, eu não tenho tanta dificuldade, mas isso é porque eu me dou os momentos de caverna. Eu faço isso na rotina. Então, o momento que eu preciso subir no palco e fazer uma palestra, gente, eu vou feliz da vida, faço piada, danço no palco, enfim. Que aí quem olha de fora parece que eu sou super extrovertida, mas se você me visse no camarim, você provavelmente ia me ver mais quietinha lá, fazendo uma meditação, ouvindo uma música, me concentrando e tal. Muito provavelmente você não me veria interagindo com as pessoas e tal, entende? Então, também as pessoas que estão se identificando com os outros lados, é que muito provavelmente vocês se dão os alimentos que vocês precisam, tá? Na medida certa. Vocês, quem tá aí no treinamento, vocês vão ver, eu vou falar 5 perfis de personalidade e que vocês vão ver que tem algumas combinações, que a gente tem picos delas, e a gente consegue ler isso na gente e no outro para a gente conseguir entender quais são os nossos recursos e quais são os recursos das outras pessoas. E aí vai ficar mais claro isso dos extrovertidos e dos introvertidos. Como uma pessoa introvertida consegue obter um bom desempenho em uma empresa, já que as habilidades mais exibidas é a comunicação e o entrosamento com a equipe? Eu tenho um ótimo exemplo para dar para você, que foi na verdade, eu treinei o executivo, o líder de uma equipe toda, não treinei a equipe toda, treinei o líder. E ele me falava que tinha uma pessoa na equipe dele que ela tinha um puta potencial, assim, ela assim, performava muito bem, fazia as coisas muito bem, tinha ideias ótimas e tal, mas que ele não conseguia vender ela para a liderança dele. Então, para conseguir promovê-la para um cargo de liderança, por exemplo, ele não conseguia ter argumentos para poder vender ela, né, para conseguir ser promovida para esse cargo, porque ela tinha essa característica mais introvertida. E aí, depois do treinamento comigo, ele entendeu que os recursos delas, a forma como ela performava, ela ia performar muito melhor quando ela tinha segurança, quando ela sabia o que ia acontecer. Então, quando ele começou a preparar ela para as reuniões, então assim, já de cara ele falava quais eram as perguntas que ele ia fazer para ela, qual que ela tinha que trazer, por exemplo, o feedback do que estava rolando, que de vez em quando ela precisava trazer o andamento daquilo que ela estava fazendo, porque ela fazia coisas incríveis, executava pra caramba, pegava cada bucha assim e resolvia, só que ninguém ficava sabendo. Por quê? Ficava lá no mundo interno. E aí ela começou a mostrar e dando os feedbacks para as pessoas aos poucos, contando aquilo que ela tinha feito. Então, vez dela chegar e mostrar o resultado pronto, ela contava o que ela tinha feito para chegar naquele resultado. Então, por exemplo, situações de reuniões com a equipe toda e com a próxima liderança. Era momento que ela já teria que interagir e tal. Então, vez dela dar só o resultado final lá, ela contava um pouquinho do processo, de quais tinham sido ações que ela tinha feito para ter aquele resultado. Isso fez uma virada completamente, porque aí as pessoas começaram, primeiro, a ver o recurso que ela tinha, que era transformar uma ideia, um problema, em passo a passo, em um processo para não acontecer aquele problema, para não dar merda de novo. O grande recurso dela era esse, era conseguir prever as possíveis cagadas, possíveis problemas
E se ela não tinha conseguido prever, era achar um processo para aquilo não acontecer de novo, tá? Então, é uma habilidade muito executora e de muita observação. Para conseguir fazer isso, precisa de muita observação. E aí, ele estimulando, claro, né, a liderança estimulando ela a fazer isso. Então, porque às vezes ela executava, ninguém nem sabia o que estava passando. E aí ela chegava depois com o negócio pronto e às vezes parecia que ela tinha demorado muito para fazer aquilo. Mas é que a galera não tinha noção o que rolou nos bastidores. Então, pessoas que são mais introvertidas, para vocês conseguirem se destacar, vocês precisam começar quando vocês passarem para frente ou quando vocês forem numa reunião com a liderança e tal, que pedirem para você mostrar parte do seu projeto ou alguma coisa assim, mostre quais foram as ações que você fez para ter aquele resultado, tá? E aí você vai conseguir realmente ser reconhecido por essa habilidade, tá? Só que pode ser que você ganhe uns pepinos a mais aí para resolver, porque as pessoas vão começar a entender que esse é seu recurso e vão começar a jogar os pepinos para cima de você. Vamos lá. Como saber qual é o meu perfil? Tem algumas formas. Vanusa, se você está inscrita no treinamento de liderança influente carismática, a primeira aula vai ser exatamente sobre isso, como a gente conseguir identificar o perfil, porque tem duas formas. Seja fazendo a análise corporal, porque o nosso sistema nervoso, ele está no corpo inteiro. Então, o formato do nosso corpo acompanha o formato da nossa mente. Só que isso é uma ciência super complexa. Você precisaria fazer uma formação inteira de inteligência corporal, de análise corporal, para conseguir analisar. O que a gente faz aqui, o que eu ensino vocês a fazerem, é a engenharia reversa. Então, é como vocês conseguirem, a partir dos comportamentos, a partir da linguagem falada das pessoas, quais são as intenções delas, vocês conseguirem fazer essa leitura melhor do perfil, tá? Então, na primeira aula, nós vamos destrinchar exatamente isso. Vamos lá. Como o introvertido pode fazer para passar uma imagem de liderança? Perfeita essa pergunta que me dá o gancho para contar para vocês alguns líderes introvertidos que conseguiram muitos resultados, muitos. Steve Jobs, um deles. Steve Jobs é o cara da Apple que inventou o iPhone, quem não conhece aí. Ele, apesar de você ver ele lá no palco, vendendo, fazendo todo o lançamento do negócio e tal, ele era um perfil mais introvertido. Introvertido daquele jeito que, assim, ele vivia no mundo da cabeça dele. E era justamente por isso que ele tinha ideias inovadoras, tinha ideias fora da caixa. Conseguia imaginar um mundo em que as outras pessoas não viam. Então, esse mundo fértil dentro da cabeça dele fazia com que ele desse uma desconectada do mundo, ok? Então, na rotina, ele era mais introvertido. Tanto que, para ele conseguir realizar, concretizar as coisas e realmente vender e conseguir fazer com que o iPhone fosse algo concreto para as pessoas venderem, juntando com outras pessoas, se conectando. Quando ele tentava fazer algo absolutamente sozinho, ele fracassava, porque ele não é muito da mão na massa, da execução. Ele é do mundo das ideias, tá? Então, é uma forma de introversão essa. A outra é do concorrente, do Bill Gates. Ele nem sei se é mais, mas ele já foi um dos homens mais ricos do mundo. Então, é um líder absolutamente bem-sucedido, também com perfil introvertido. Se você olhar o documentário dele, tem no Netflix aí, quem quiser assistir, os introvertidos aí que se
que se identificam com o perfil introvertido, ele é um introvertido diferente do Steve Jobs. Ele é um introvertido mais desse exemplo que eu dei da menina aqui, mais do passo a passo, mais de enxergar uma ideia incrível, só que a forma de quais são os passos para executar aquilo. E esses passos estão aqui dentro da cabeça dele, tá? E aí ele não é a pessoa que tem ideias brilhantes, ele não é a pessoa que vende essas ideias para as pessoas, ele é a pessoa que pensa quais são os passos para aquela ideia poder se concretizar em alguma coisa. Então, aquele computador, aquele software, teve a ideia de criar um software que faz leitura facial. Beleza. Ele vai ser o cara que vai ver todos os detalhes do processo para isso chegar no consumidor e poder usar. Entende? Então, são dois tipos de lideranças muito bem sucedidas e com jeitos completamente diferentes de liderar, apesar dos dois serem mais do perfil introvertido, tá? E vamos dar exemplos dos extrovertidos aqui, para os extrovertidos que estão aí não ficarem com ciúme. Extrovertidos, eu separei 3 aqui para trazer para vocês. Uma é a Natália Arcuri, não sei se vocês conhecem, ela tem um canal do YouTube chamado Me Poupe. Ela é uma extrovertida daquela que se conecta com as pessoas, articula sempre com as pessoas, tem essa visão para fora, no sentido de se conectar, no sentido de networking mesmo, sabe? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Um outro exemplo é a Anitta. A Anitta é outro perfil extrovertido, mas é um extrovertido mais para ser vista. Então, ela faz coisas para as pessoas, para estar em evidência. E é assim que ela consegue vender mais, é assim que ela consegue subir no palco e fazer o que ela tem que fazer, porque o perfil dela é como eu posso fazer para mostrar o meu melhor, mostrar aquilo que eu criei. A Natália Arcuri é meio assim, o que eu posso fazer para vender essa ideia que eu tenho, aquilo que eu criei. Então, ela é muito boa em vender ideias. A Anitta é muito boa para encantar, no sentido assim, de chamar a atenção e as pessoas ficarem olhando, tá? Outro perfil, e assim, 2 lideranças completamente diferentes, as duas com muito sucesso. O outro exemplo de extrovertida é a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Também, uma líder super bem sucedida, e ela é mais do perfil assim, tia, sabe? Que você se sente à vontade, é meio que quando você começa a conversar com ela, você não tem essa sensação de hierarquia ou essa sensação. Então, esse extrovertido, assim, que ela vai ela te captura e quase como puxa você para o colo, assim, sabe? E cria esse ambiente de acolhimento, esse ambiente meio família, tá? Então, são 3 lideranças completamente diferentes, com habilidades extrovertidas, tá? Deixa eu ver aqui. Tem muito, verdade, beleza, beleza. Tá, deixa eu ver aqui no Instagram se tem mais perguntas. Tá, tem muitos comentários, mas nenhuma pergunta. Tem como os introvertidos se tornar ou desenvolver características dos extrovertidos? Dica. Acho que essa é uma pergunta de muitas pessoas. A questão é, ok, precisamos nos comunicar, precisamos, senão as coisas não acontecem, né? Precisamos dessa habilidade. O que eu tô querendo trazer aqui para vocês é que a gente precisa menos
do que a gente acha que precisa. Ou a gente precisa de uma forma mais estratégica de usar isso, como eu falei, por exemplo, lá da menina, que ela começou a trazer, então, nos momentos que ela trazia o que ela estava fazendo, como estava o projeto dela, ela colocava uma pitada ali mostrando o que ela fez que proporcionou aquele resultado, tá? E aí, assim, quanto mais os introvertidos derem para eles, derem limite e criarem um ambiente onde eles possam ficar mais na caverna, melhor eles vão se comunicar nos momentos que eles precisarem, tá? Melhor eles vão sair da caverna, ok? Então, essa acho que é a dica principal. Porque quando a gente... E quanto mais os introvertidos usam os recursos deles, de observação, de criação, de método, de conectar as coisas aqui na cabeça deles, de observar e aprender com a experiência do outro, de trabalhar bem sozinho. Quanto mais eles usam esses recursos, melhor eles ficam nisso, mais eles performam e mais eles conseguem a liberdade de poder trabalhar mais e mais desse jeito, tá? Os extrovertidos é a mesma coisa. Quanto mais eles usam os seus recursos, mais eles conseguem criar um ambiente em que eles não precisem ficar na caverna apagados e podem ir para fora, porque todo mundo performando no seu recurso vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais resultado, tá? Visto aí Bill Gates e Steve Jobs, que são os introvertidos aí bem-sucedidos, tá? Então, o Steve Jobs, entendendo que a grande habilidade dele não era contatinhos, né? Não era criar network e tal, ele começou a se associar, se aproximar de pessoas que tinham essa habilidade. Porque aí, ele estrategicamente, eles se complementavam e as coisas aconteciam. Então, introvertidos, estrategicamente, vão se conectando com perfis complementares para fazer o que precisa ser feito. É claro que no momento de vocês se venderem, para vocês, inclusive, irem para um cargo de liderança, aí sim entra o jogo de vocês mostrarem os passos que vocês deram para conseguir aquele resultado, tá? É possível mudar de introvertido para o oposto? Então, assim, não é possível você mudar o seu perfil. O que é possível é você sair da dor e ir para o recurso. Então, o que é isso? Por exemplo, introvertidos que precisam se expor ou se esforçam se expor o tempo todo. Então, sei lá, sou introvertido e trabalho com vendas, ou sou extrovertido e trabalho com telemarketing, sou introvertido e trabalho com atendimento ao cliente, ou sei lá, enfim, uma coisa que você precisa interagir o tempo todo com as pessoas. Essa pessoa vai viver em dor. O que é isso? Quer dizer que ela vai ter um gasto de energia emocional, um gasto emocional para cumprir aquela função. Então, nos momentos, é como se ela fosse... E aí, quanto mais ela faz isso de uma forma truncada, mais sofrido vai ser nos momentos que ela tiver que interagir. Então, ela vai... quase parece que ela trocou de lado, porque ela tá mais para fora, mas na verdade ela tá muito em dor. É um gasto emocional muito forte para ela fazer aquilo, para mostrar aquele personagem ali que não tem a ver com a essência dela. Ok. O contrário disso, pessoas extrovertidas que foram podadas, então que elas, sei lá, receberam muita pancada, assim, muito feedback de que elas
eram arrogantes, ou que elas atropelavam as pessoas, ou que elas não ouviam as pessoas, que elas não observavam as pessoas, ou que elas eram muito duras, ou enfim, começaram provavelmente a se tolher, né, tentar segurar essa energia de fora, e aí vive em dor. Então você vai ver ela talvez um pouco mais introvertida, mas porque ela está na dor. E aí qual é a melhor solução para isso? Pessoas extrovertidas dividam essa energia exterior de vocês com muitas pessoas, com muitos ambientes diferentes, grupos diferentes, porque isso vai dar uma equilibrada, vai fazer com quando vocês precisarem ficar mais recolhidos, no mais observando, mais nessa não atropelar, né? Não vai ficar transbordando. Porque pessoas extrovertidas têm essa necessidade. Se elas não usam isso, chega uma hora que transborda. E quando transborda, fica algo inadequado. A mesma coisa os introvertidos, tá? Se vocês começarem a se orgulhar dos recursos que vocês têm de criatividade, de execução, de ver o passo a passo das coisas, de rotina ou de sair da rotina, esses recursos que os introvertidos têm, vocês vão começar a usar, gostar mais de ser introvertido, e aí não vão precisar, porque aí para vocês o que equivale ao transbordar lá extrovertido é eu preciso, pelo amor de Deus, eu preciso da minha caverna, então eu não saio daqui por nada nesse mundo. E aí fica muito mais difícil se conectar e comunicar com as pessoas nos momentos que precisa. Só que se você faz isso na sua rotina, nos momentos que você precisa sair para fora, vai ser natural, vai ser muito gostoso, tá? Ai, adorei esse comentário aqui, vou ler para vocês. O extrovertido, dependendo da região do Brasil, são mal interpretados. Sou de Curitiba e sinto muito isso. Como saber o meio termo? Sensacional, porque eu também sou de Curitiba, quer dizer, eu não nasci em Curitiba, eu nasci no interior do Paraná, mas eu fui criada em Curitiba. E quando eu vim para São Paulo, muitas pessoas falam: nossa, mas o pessoal é metido, o pessoal é frio, o pessoal é chato em Curitiba. E eu falava: gente, é que eles são mais introvertidos. E aí, à medida que você cria intimidade, você fura essa bolha, são amigos para o resto da vida. E é o que aconteceu com os meus amigos aí, são até hoje. Eu vou aí só para visitar, nem tenho mais família aí, vou para Curitiba só para visitá-los. Mas sim, gente, tem umas questões. Nós temos as nossas individualidades, a nossa autenticidade, e tem questões culturais. E as questões culturais, elas podem favorecer os nossos recursos ou favorecer que a gente viva em dor. Então, por exemplo, uma pessoa extrovertida no Japão, por exemplo, que é uma cultura mais introvertida, mesmo a gente brasileiro que pode até ser mais introvertido, mas mesmo assim a gente já chega dando beijo e abraçando, enfim, né? Que tem esse comportamento cultural mais invasivo, digamos assim, né? Mais extrovertido nesse sentido. Pessoas que aí você vai chegar lá, vai ter esse choque. Só que, se você está vivendo no seu recurso, você já está mais equilibrado. Viver no seu recurso todos os dias, entender como você funciona e criar um ambiente propício e gostar dos recursos que você tem, vai fazer esse equilíbrio já acontecer, tá? Então, é claro que a gente vai, quanto mais, por exemplo, eu desenvolvo a minha inteligência corporal, eu desenvolvo a minha habilidade de comunicação, mais eu consigo fazer a leitura mais acurada do outro e eu entendo se vai ser melhor se eu for um pouco mais introvertido ou um pouco mais extrovertido naquela situação ali para tirar o melhor da situação, o melhor das pessoas,
tá? Mas eu não quero dar o spoiler da aula 1 do treinamento. Eu quero que vocês assistam lá para vocês verem, tá? Deixa eu ver. E aí, gente, tem uma coisa assim, por exemplo, nós temos a nossa autenticidade, é que eu acabei de ver aqui a questão cultural de novo. Nós temos, por exemplo, pessoas mais extrovertidas, criadas numa cultura como, por exemplo, Curitiba, que são pessoas mais introvertidas, digamos assim, né, culturalmente, são pessoas que vão ser estimuladas mais nesse jeito de viver. Então, as pessoas que naturalmente são introvertidas, elas vão viver mais no recurso. E as pessoas que são mais extrovertidas, elas vão se sentir inadequadas. E quando a gente se sente inadequado em algum ambiente, a gente automaticamente entra em dor. A mesma coisa das pessoas introvertidas que aprenderam que elas só têm sucessos se elas se conectarem o tempo todo com as pessoas, estarem em evidências e tal. São pessoas que, por uma questão do ambiente, que acreditou-se que aquilo é o melhor, é o jeito de se fazer as coisas, que só tem aquele jeito de se fazer as coisas, são pessoas que vivem em dor, tá? E daí, quanto mais a gente vive em dor, menos a gente consegue usar os nossos recursos, porque a gente fica tentando enfiar um camelo dentro de uma garrafa. E não vai funcionar, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Eu sou muito introvertido no ambiente de empresa, e isso já me prejudicou muito. Eu estou tentando melhorar. Qual é o tipo de leitura ou treinamento? Eu indico o meu treinamento de liderança influente e carismática. É só você se inscrever em linguagemsqueconectam.com.br/treinamento gratuito, que eu vou te ajudar exatamente nisso. Então, vocês vão conseguir ler melhor vocês, ler melhor as equipes de vocês, para vocês interagirem do melhor jeito possível com elas, para tirar o melhor delas e para vocês conseguirem entender quais são os seus recursos. Porque aí, beleza, eu sou introvertido, mas quais são os meus recursos? Porque aí você consegue vender os seus recursos para as pessoas. Então, você não vai precisar ser extrovertido, você não vai ser prejudicado, você vai poder ser um introvertido feliz, tá? Porque, ó, já a Kelly disse que introvertidos se dão bem nas empresas, são os extrovertidos que não se dão bem. Então, gente, quem se dá bem são pessoas vivendo nos seus recursos. Por isso que não tem receita de bolo, não tem introvertido é bom, extrovertido é ruim. Não tem, porque cada pessoa tem recursos incríveis e pessoas diferentes têm necessidades diferentes. E aí, quando a gente dá esse alimento para elas, quando a gente cria esse ambiente em que elas possam usar esses recursos, aqui, gente, é autenticidade. Não tem uma fórmula perfeita para todo mundo. Cada um vai ter um jeito diferente, uma fórmula diferente. E é sobre isso que eu vou falar na aula 1. Percebi que dizer não para o introvertido gera resultados positivos em alguns casos. Isso pode ser um gatilho mental? Olha, não saberia te dizer não, Everton, se é um gatilho mental. Não, tipo, nunca ouvi disso e não... Enfim, não saberia te dizer nada relacionado a isso, tá? Muito bem, gente. Ó, então espero vocês já vai derrubar a live aqui porque tá acabando o tempo. Então a gente se vê na segunda-feira que vem. Ó, galera que tá aqui pela primeira vez, toda segunda-feira às 8 horas da noite, eu faço live tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Fica durante 7 dias aqui no YouTube disponível e depois sai e só os meus alunos do curso online têm acesso a esses conteúdos. Então, sempre estejam aqui segunda-feira às 8 horas da noite, que sempre tem conteúdo gratuito para vocês.
que vem começa o treinamento de liderança influente e carismática. Não percam, gente, juro. Quem fez aí, conta como é que foi. Porque, assim, é muita coisa que eu já estudei, que eu já me aprimorei, que eu já vi o que dava certo, o que não dava certo. Eu fui para o Vale do Silício, eu palestrei em Stanford, eu fiz tudo isso porque o meu grande recurso lá dos introvertidos é transformar num método. Então, gente, eu vou dar para vocês o passo a passo, tá? Fiquem tranquilos que eu vou dar para vocês o passo a passo lá nessas 3 aulas gratuitas. Qual é o link para se inscrever? linguagensqueconectam.com.br/treinamento gratuito. Tá aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá o link, você pode clicar lá e se inscrever, tá? Que vai te ajudar demais. Ok, gente? Beijo, muito obrigada para todos vocês que estiveram aqui comigo. Nós teve uma galera aqui hoje e a gente